Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem e do Transformando Vidas aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante: saúde mental infantil. Então eu quero convidar você a não sair daí. Compartilhe com seus amigos, aqueles que têm crianças, que têm enfrentado alguns problemas, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a muitos. Então não saia daí, eu volto logo. Olá, voltamos ao programa Saúde Mental. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com seus amigos, dê um like, faça um comentário e gostaria de informá-los que toda sexta-feira, às 6:30 da tarde, nós sempre trazemos um programa novo aqui no TV Flórida, no programa Saúde Mental. Acompanha-nos e se você por acaso perder o programa ao vivo, vai no YouTube e coloca Márcia Delana TV Flórida e você vai ter todos os nossos programas gravados. E também você pode nos acompanhar através da rádio 1400 AM, aqui no sul da Flórida, toda segunda-feira, à 1h15, da 1h15 às 2 horas da tarde. Nós também sempre estamos levando um assunto muito importante sobre saúde mental. Você é sempre bem-vindo. Então vamos lá. Este assunto de hoje, ele é muito importante, porque trata-se de saúde mental da criança, saúde mental infantil. Eu tenho sempre falado sobre saúde mental do adulto e as consequências que os adultos, né, carregam na sua vida por ter tido alguns traumas, alguns problemas, né, quando eram crianças e que hoje está refletindo no seu comportamento, desencadeou para muitos um distúrbio mental, até uma doença. Muitos têm sofrido de coisas que eles carregam do passado. Todo sofrimento, toda doença, né, na área da mente, normalmente o fundo dela, às vezes, é ou um problema de genética, ou é um problema também de alimentação, que a alimentação também interfere na nossa saúde mental, mas a maioria delas está ligado ao nosso passado, à nossa infância. Então, hoje vamos tratar sobre a infância, porque hoje, se somos adultos sadios ou não, mentalmente, a nossa infância, ela colaborou ou não para que nós sejamos o que somos hoje. Como que nós podemos concluir que uma criança tem uma saúde mental? A criança, ela pode ser considerada com uma saúde mental boa quando ela consegue regular suas emoções. Então, quando a criança, ela não consegue regular suas emoções, chora muito, grita muito, muito nervoso, muito ansioso, quando as suas emoções estão à flor da pele, todas as suas decisões, suas respostas estão relacionado aos seus sentimentos e isso traz algum transtorno de comportamento, algum problema comportamental, então é importante ficar atento porque essa criança, ela deve estar passando por algum problema. E vamos explicar direitinho como diagnosticar. Veja bem, a saúde mental, ela é importante não só para nós adultos, mas para as crianças também. Qual é o benefício? Para que essa criança possa ter bem-estar e uma boa adaptação na fase de crescimento e durante também as situações que ela vai enfrentar, dos nãos, dos desafios, né, das etapas diferentes de crescimento. E qual é o prejuízo quando essa criança está comprometida na sua saúde mental?
são várias consequências, e isso vai levar muitas aos distúrbios mentais. Hoje em dia é muito comum nós nos depararmos com crianças com problemas de comportamento que muitos pais não têm conseguido lidar, muitas crianças ansiosas, né, muitas crianças com problemas de saúde, diabetes. Crianças têm apresentado esse tipo de saúde, de problema de saúde. E muitas vezes foi desencadeado por algo emocional. Bom, é importante nós entendermos que a personalidade de uma criança, a maior parte dessa personalidade é formada até os 3 anos de idade. Mas não para aí, continua. Então, até os 3 anos de idade, uma criança, ela já tem já uma personalidade bem formada. E claro que continua em formação. Por isso que muitos pais, é muito comum dizer: nossa, meu filho tão pequenininho já sabe o que quer, já sabe se posicionar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: apesar de uma criança já ter uma boa parte da personalidade dela formada, ela ainda não sabe o que ela quer. Ela ainda não tem maturidade para tomar decisões. Então, é muito importante os papais que estão nos ouvindo entender isso. E nessa fase de formação, é muito importante o papel dos pais, porque essa personalidade ela vai se formando através do quê? É o meio que ela vive. Muitos estudos dizem, né, e é uma verdade, que nós temos a genética dos nossos pais, né, pai e mãe. E muitos dizem: nossa, o filho ou a filha se parece muito com o jeito do pai e da mãe. Então, nós carregamos sim uma genética, mas saiba que essa genética ela pode ser mudada e nós vamos entender por quê. E uma outra grande parte da personalidade, ela é formada através do meio que nós vivemos. Então, o cérebro, ele capta informações através do que nós vemos. Então, tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve, todas as experiências positivas e negativas vão sendo registradas na memória, no cérebro dela. E isso vai formando a personalidade. Então a criança, ela, na maioria das vezes, ela reflete no seu comportamento a dinâmica do local que ela vive, a dinâmica dos pais. Então eu já começo aqui só a fazer uma pequena uma pergunta para os pais. O que que essas crianças tão pequenas estão vendo nos seus lares? O que que estão sendo permitido que elas olhem? O que que elas estão ouvindo nos relacionamentos de adultos? Saiba que as crianças, elas não têm maturidade para ouvir muitos assuntos. Então, vocês, papais, cuidado, porque aquilo que ela ouvir, ela vai registrar. E não só isso, como que essas crianças estão sendo tratadas, como que elas se enxergam dentro dessa dinâmica dessa família. Tudo isso são materiais que vão fazer parte da formação da personalidade dela. E dependendo daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê, e como ela é tratada, os traumas, né, que ela passa, as decepções e o não conseguir lidar com as frustrações, isso pode desencadear sérios problemas para a saúde mental. Então, traumas e os estresses, eles trazem prejuízos para o cérebro, não só do adulto, mas já começa na criança. Então, por isso que muitas crianças, quando elas vivem em ambientes tóxicos, em ambientes abusivos, em ambientes onde elas não se sentem amadas, elas não são cuidadas, não só com a alimentação, mas cuidadas emocionalmente. Essa é uma área que eu gostaria que você prestasse atenção. Uma criança não, ela precisa, além da alimentação,
ela precisa de cuidados na parte emocional. Por quê? Porque nós muitas vezes acreditamos que por ser uma criança, ah, muitos acham, não dão importância aos sentimentos dessa criança, não dão importância a ouvir, a tentar entender as suas necessidades. Mas veja bem, o ouvir, o dar atenção, o dar valor aos seus sentimentos não significa que os pais não devam colocar limites, educar, mostrar para essa criança o que pode, o que não pode, o porquê do não. E então é muito importante ter esse discernimento. Muitos pais, eles trazem, né, no seu discurso que tratam as crianças até com muita com bajulação, atendem os seus pedidos, atendem o seu choro, porque as crianças não podem ser traumatizadas, né. Então, assim, qualquer coisa pode levar a uma criança a um trauma. Então, nós precisamos discernir as coisas claramente, para que um mal entendimento não venha trazer mais prejuízos a essa criança. Claro, uma criança ou um adulto, a qualquer momento, ele está exposto a traumas, a situações na vida de todos que muitas vezes você não espera e acontece algo. E uma situação de uma perda, de uma humilhação, isso pode trazer traumas na vida de todos, inclusive da criança. E esses traumas refletir na fase adulta. Mas temos que entender que educar, colocar limites, é ouvir a criança, é entender essa dor e é também explicar para ela os nãos. E às vezes, quando falamos o não, normalmente a resposta é a birra, a resposta é o choro. Mas você, pai ou mãe, quando você tiver certeza que aquilo que você está passando para o teu filho é um bem para a vida dele, né? Então não se preocupe se o choro vem, se a tristeza vem. No primeiro momento, na primeira oportunidade, você vai buscar ter um tempo com seu filho para poder explicar para ele, né, entender que ele sentiu dor, que ele não concordou, mas que vocês venham mostrar para ele o porquê das coisas. Porque quando nós criamos as crianças de uma forma solta e acreditamos que já pequenininhos eles já têm personalidade, realmente já têm, mas eles não têm maturidade. Então, quando eles vão crescendo sem limites, quando eles vão ouvindo só o sim dos pais, quando eles pedem algo e sempre está sendo atendido, essa criança vai crescer sem lidar com a frustração. E frustração é importante nós lidarmos com ela, administrarmos a frustração, porque qualquer um na vida vai passar por frustração. E se nós não formos preparados, se nós não formos edificados na rocha, quando vier os problemas, quando vier os convites, né, que vai levar o seu filho a um mundo ruim, essa criança não vai saber dizer não, ela não vai saber discernir. Então, os benefícios para a saúde mental, ela é muito grande, porque na fase não só de criança, mas na fase adulta, se vocês pais conseguirem entender e começar a tomar determinados cuidados com seus filhos e se preocuparem de ajudá-los a amadurecerem emocionalmente, futuramente eles vão dar frutos, eles vão conseguir discernir o bem e do mal, eles vão entender que na vida há choro, que na vida há não, mas vão entender que nem sempre é sim, vão crescer fortes em sua personalidade, vai saber lidar com frustrações. Hoje em dia,
Quantos adolescentes nós temos visto, né, trazendo tristeza para uma família, quantos adolescentes se matando, quantos adolescentes você olha e fala assim: "Poxa, esse adolescente tinha tudo, né, tinha uma casa, tinha dinheiro, tinha os pais davam tudo para ele", mas o que faltava na vida desse adolescente? A estrutura emocional. Muitos não sabem lidar com bullying, muitos não sabem lidar com a sua própria imagem. Então, quando nós nos preocupamos com a saúde mental, essas crianças vão crescer com uma boa autoestima, elas vão crescer sabendo quem elas são e aprendendo a lidar com as adversidades. Mas então vamos lá. Eu comentei até agora da importância de ter uma saúde mental. Então, agora eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos, alguns sinais, os principais, que um pai e uma mãe podem olhar e perceber se essa criança está tendo uma boa saúde mental ou não. Então, vai aqui algumas dicas, tá? As principais dicas. Se a criança ela começa a enfrentar dificuldade na aprendizagem, se ela tem problemas de relacionamento ou um retraimento social, não consegue lidar com os nãos, não consegue lidar com os conflitos, porque a criança, né, além dela provocar conflitos, ela lida também com conflitos, problema de sono, ansiedade excessiva. É muito comum nós nos depararmos com crianças muito ansiosas, agressividade, tristeza persistente, mudanças na alimentação. Então, esses são alguns pontos principais que os pais precisam observar. Então, você que está de fora e começa a perceber esses aspectos em uma criança, é sinal de que algo não vai bem na mente dela. E isso pode se agravar se não houver uma intervenção rápida. Aqui eu sugiro que os papais, principalmente nessa fase de criança, é muito comum estar levando os filhos frequentemente ao médico para tomar uma vacina, para às vezes é um probleminha de saúde, mas esse problema de saúde que muitas crianças têm tido, elas podem estar sendo desencadeadas por um problema emocional. Muitos pais às vezes dizem: "Nossa, eu não entendo o que está acontecendo, porque que meu filho sempre está com problema nessa mesma área, sempre está doentinho, sempre está com esse comportamento". Então eu quero que vocês comecem a olhar também para o lado emocional. Então, o meio que ele está vivendo, se é um meio agressivo, se algo está acontecendo com essa criança e ela não está conseguindo lidar com a situação, porque criança não é igual a adulto. Normalmente, né, o adulto, quando está descontente, quando ele não está satisfeito com alguma coisa, ele costuma falar, nem todos, costuma falar, costuma abrir o coração. Mas criança, a comunicação dela não é falar, na maioria das vezes. O falar das crianças se manifesta através de um mau comportamento, se manifesta através de um comportamento de chamar a atenção. Então, muitos falam para os filhos: "Menino, para de falar, sai daqui, não perturba, esse menino é terrível". Mas aí, essa criança é a forma que ela tem para dizer: "Socorro, algo não está passando bem comigo". Então é importante que você preste atenção sobre isso e, alguns pontos que eu gostaria de colocar para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. São também umas 7 dicas que vocês precisam, pais, ter muito cuidado, prestar muita atenção nos que de coisas que não podem vir a acontecer. E se estiver acontecendo na vida de uma criança, vão ser vários prejuízos.
E não só na fase infantil, lembra-se, essa criança, ela vai crescer emocionalmente frágil, e isso vai afetar em várias áreas dela internamente, que eu vou estar comentando com vocês, vai interferir no desempenho, na vida emocional do adolescente, que vai interferir também na vida adulta. Então, muitos adultos, muitos adolescentes não conseguem ser plenos porque estão presos a situações do passado. Então vamos lá. Uma delas, muito cuidado, sobrecarga mental. Então, cada criança tem uma forma de funcionar. Cada criança, ela é diferente. Então, muito cuidado em você, pai, mãe, não ficar jogando as suas expectativas, os seus sonhos não realizados na vida de um filho. Esses dias, eu estava vendo, me fez lembrar agora uma história na internet, que saiu aqui na televisão americana e vários canais do mundo. Um pai que, levava o filho para academia e falava para o filho: "Você vai ser um corredor e você tem que ser bom, você tem que ter um excelente desempenho". E a academia tinha uma filmadora e filmou a fase anterior à morte dessa criança. Sim, ele chegou à morte, porque exaustão. O pai ligava a esteira, colocava o filho, provavelmente uns 5 anos, não mais do que isso, não tinha 6, 5, 6, menino pequeno, e ligava a esteira numa velocidade altíssima e ficava ao lado dele igual um general e falava para ele: "Corre, corre, corre, corre". Você via as perninhas dele, chegava um momento que se embaraçava e ele caía, e o pai ia lá, pegava a criança, colocava na esteira ligada e: "Não, você tem que correr, você tem que ser bom, você tem que ser forte". E isso aconteceu por um bom tempo. E houve uma exaustão muito grande após essa sessão aí de terrorismo, o menino entrou em coma e faleceu. Então o que que acontece? Eu não vou entrar na questão do pai doente, né, um desequilibrado, mas assim, não sei o que levou ele a jogar para cima do filho uma expectativa que talvez seja dele, ou sem noção. Imagina, uma criança, como que você faz isso com uma criança magra, você vê ali um corpinho lindo, tipo assim, como que faz isso com uma criança? Então tem muitos pais que falam: "Não, você vai ser um jogador, você vai ser uma bailarina, você vai ser a primeira da classe", e principalmente aqui nos Estados Unidos existe muitas premiações para os melhores, então começa a jogar uma expectativa com uma cobrança muito grande, a criança estuda, ela faz o esporte, depois ela faz outro esporte, e ela tem que estudar, e ela tem que ser o melhor. Então essa sobrecarga, ela pode levar as crianças à ansiedade, à depressão, a um transtorno de estresse pré-traumático. Essa pode ser Isso pode traumatizar uma criança. Então, calma, entenda que cada criança, ela é diferente, ela tem uma estrutura. Nós não podemos exigir uma maturidade, nós não podemos estressar ela fisicamente, mentalmente, porque cada criança também tem uma forma diferente de aprendizado. Muitas até enfrentam problema de aprendizagem, então precisa entender o que que está por trás disso e não vir simplesmente a cobrança que ela tem que ser a melhor e tem que tirar a nota 10, né. E um outro aspecto muito importante, a criança, ela precisa se sentir pertencente à família. Infelizmente, acontece muito de, casamentos que se separam e o marido sai, vai embora, ou o companheiro sai, deixa às vezes o filho com a mulher.
E essa separação, numa maior parte das vezes, às vezes ela é traumática, é briga, é confusão, e aí a mulher, fica chateada porque o pai do filho não ficou com ela e devia ficar, ou traiu, sei lá, vários fatores que levam essa mãe a ficar com raiva desse homem. Pode ter razão ou não ter, e aí essa raiva começa a transferir para o filho: "Ah, a partir de hoje não vai ver mais, eu vou cortar", ou às vezes a cobrança de uma pensão, se você não der, você não vê, e aí ele tem que dar muita pensão. Então, assim, às vezes a pessoa tem condições e não dá, às vezes a pessoa não tem e não dá, mas o mais importante, você mulher que está me ouvindo, nós sabemos que, assim, que não é fácil a criação, que estamos falando da importância de cuidar do emocional, e se você passou por uma situação, está passando por um problema emocional, de perda, está sozinha, mas um conselho, assim, jamais transfira essa dor, essa raiva para o pai do seu filho. Porque a raiva, o ressentimento, as diferenças, que seja tratado com ele, ou vice-versa, o homem também, a mulher abandonou, deixou, ele não queria, então agora de raiva ela vai sofrer e eu não vou pagar, eu não vou assumir. Então, essas situações, elas são traumáticas. Esse filho começa a crescer sem a presença do pai, né, não só financeiramente, mas que às vezes a criança ela nem percebe do financeiro, mas o pertencer é perceber que mesmo diante de uma separação, mesmo de algo que não deu certo, ele é amado, ele é querido, ele é cuidado, mais do que o dinheiro, a atenção. Atenção, a criança precisa entender que ele foi amado. Às vezes, algumas gravidez vêm por um descuido, ou foi lá, descuidou, aí acaba tendo filho. Aí muitas mulheres olham para aquele filho, lembra da pessoa que ele se relacionou e transfere aquela carga negativa. Então não faça isso. Busque uma ajuda psicológica, trabalhe isso, converse com o pai, mas assim, não tire o direito que essa criança tem de poder ter uma convivência com o pai, deixe ela com o tempo tirar as suas conclusões. E busque sempre um acompanhamento também psicológico para que ele possa conseguir lidar com essa situação. Então, sempre use uma comunicação aberta, respeitosa, busque a opinião da criança, mas, mais uma vez, buscar opinião, ser respeitoso, é também saber o momento que o pai também tem que agir e muitas vezes falar ou fazer algo que não é agradável à criança. Mas o mais importante que ela vai ver no futuro, poxa, meu pai, minha mãe me entendeu, entendeu minha dor, me ouviu, mesmo que não tenha atendido o meu pedido, mas essa criança precisa entender que no âmbito familiar existe respeito e ela é respeitada. A questão da confiança, né, muitas vezes o adulto ele não transfere ou ele não passa que ele confia na criança. Claro, cada criança, de acordo com a sua idade, tem um nível de maturidade, mas mesmo que ele seja pequeno, é importante ensinar as coisas certas e erradas e mostrar que você confia, que você quer confiar, que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa valiosa, que ele é uma pessoa amada, que se ele não conseguiu lidar com aquela situação, se aquilo o frustrou, se a nota não foi boa, mas que você está ali para ajudá-lo, que ele vai conseguir, que vocês vão juntos encontrar uma forma de resolver essa situação. Então, tudo isso você vai passando apoio, respeito, né? A questão da confiança, isso vai interferir na fase adulta. Porque muitos de nós, não só crianças, mas passamos por frustrações, nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós estávamos planejando.
algo não ficou como nós queríamos, mas quando, nós carregamos dentro de nós, né, uma autoestima boa, uma boa autoconfiança, nós acreditamos na nossa capacidade, uma falha, um erro, o não conquistar algo não vai afetar na forma que eu me enxergo, não vai afetar em como eu me enxergo como uma pessoa capaz. Mas tudo isso começa na fase da infância, quando você valoriza quais são os pontos bons que o seu filho tem, são as qualidades. Sempre reforce: "Filho, você é bom. Filho, parabéns. Filho, você é maravilhoso", mas também fale para ele: "Filho, olha, nem tudo na vida é vencer. O pai e a mãe está aqui. Vamos lá, juntos nós vamos vencer, né? Se você não conseguiu hoje, você vai conseguir". E entender também qual a carga que essa criança pode carregar. Será que a exigência não está muito grande? A sobrecarga não está muito grande? Você já buscou saber se existe algum outro problema que está interferindo, né, na dinâmica do seu filho? Então é importante ele perceber que por mais que você corra, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha compromissos, mas que o pai dele, a mãe dele, tem tempo para ele, olha para ele, cuida dele, acompanha ele. Então esse tempo é muito precioso para a saúde mental dessa criança. Algo muito importante que eu quero alertar os pais: muitas crianças às vezes apresentam um comportamento estranho dentro de casa, passam a ser agressivos, passam a ser retraídos, em função do que? Às vezes de um bullying que eles estão sofrendo. Então, papai, mamãe, é muito importante você estar acompanhando o tempo todo qual é o ambiente que o seu filho está interagindo, no vizinho. Às vezes muitos pais: "Não, não tem problema, o meu filho está com o amiguinho ali no vizinho, e é gente de confiança", mas você não sabe quem está entrando na casa desse vizinho, você não sabe quem é o tio desse menino, do vizinho, você não sabe quem é o pai, você não. Então, assim, muitas crianças são abusadas até sexualmente por membros de uma família. Então, muito cuidado, você que muitas vezes acha natural, que é até natural a gente ver: "Não, tem o dia de dormir na casa do amigo". Então, muito cuidado com quando um pai toma essa decisão e essa criança, que é diferente, às vezes, até de um adolescente, já consegue se expressar. Normalmente a criança não vai falar de primeira mão, ela vai mudar o comportamento, essa agressão que ela vai sofrer, isso vai trazer muitos problemas durante a vida dele. Então, muito cuidado para você estar atento. O que está acontecendo na escola? Qual o que tem algum amiguinho fazendo algum bullying? Então tem que acompanhar, tem que dar crédito a esse mau comportamento para você saber o que está gerando esse transtorno, essa rebeldia, né, na vida dessa criança. E futuramente ele vai ter um estresse traumático, um transtorno de ansiedade social, e que vai trazer grandes prejuízos para a vida dele se ele não se despertar e buscar ajuda. Os traumas, né, ele afeta o desenvolvimento do cérebro. Então, principalmente nessa fase dos 3 anos, o cérebro dessa criança, ele está ali ativo e se formando. Então, nessa fase, principalmente, qualquer trauma, né, ele vai ser registrado, e isso vai trazer uma resposta dentro daqueles comportamentos que eu trouxe aqui para vocês. Então, a presença também, um outro aspecto, a presença dos pais. Então, nós entendemos que hoje em dia o pai e a mãe precisam trabalhar, precisa trazer recursos,
oferecer o melhor para o seu filho, mas assim, não abra mão do tempo precioso do seu filho, não abra mão de você sentar, de você ouvir, de você observar, olhar o corpinho, ver o comportamento, para que ele perceba que ele é amado, é muito importante para a vida dele, para a mente dele. E como eu já disse, assim, o entendimento das emoções, né. Então, aj busque entender por que que ele está chorando, por que que ele está triste, por que daquele comportamento. Procure buscar da onde vem isso. Não fale assim: "Ah, é criança, criança é assim mesmo, criança chora, criança é levado", não. É seu filho, ele é um fruto, é uma bênção, Deus te deu ele para que ele venha a ser uma bênção na sua vida. Então cuide dele, passe o tempo todo para ele, que ele não é um estorvo na sua vida, que ele não é um problema, que ele é um presente de Deus, né, e que ele possa sempre ver em você, pai e mãe, um apoio, não só financeiro, mas muito mais emocional. Ajuda essa criança a enfrentar as suas dores, porque muitas vezes nós gostaríamos muito de ter alguém para poder nos ajudar a enfrentar as nossas dores. E quando eu negligencio todos esses pontos, né, essa criança passa a ter problemas emocionais. Ela passa a não conseguir lidar com os desafios emocionais por onde ela está passando, e isso vai chegando até a fase adulta e levando muitos à depressão. A depressão são aquelas pessoas que estão cheio do passado. Então, marcas, não se sentiu amado, se sentiu abandonado, se sentiu excluído. Então, tudo isso vai trazer problemas para a fase adulta. E então, como agir e ajudar a criança, né? Então, primeiramente, entenda, você pode ter 2, 3, 4 filhos, mas cada filho, um é diferente do outro. A educação que você dá para um não significa que é a mesma para o outro. São personalidades, são estruturas diferentes. Então, busque entender para você saber como lidar. Então, apoie essa criança, mostre para ela que, assim, em alguns momentos você é duro, você repreende, muitas vezes você até coloca de castigo, mas explica o porquê, porque você ama e quem ama repreende. Até Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, ele é um Deus que repreende, mas é um Deus que ensina. Ele mostra para gente o que nós devemos fazer e o que não devemos. E aquilo que não devemos fazer, quais são as consequências? Na vida existem consequências. Não tire essa experiência do seu filho. Não queira não mostrar para ele que as decisões dele vai ter consequências. Não passe a mão na cabeça quando você vê que a atitude do seu filho vai trazer problemas para ele hoje e depois, porque hoje você pode não estar permitindo ele chorar, não, coitadinho, né? Eu não posso traumatizar, mas lá na frente você e ele vão chorar e talvez lágrimas até de sangue. Por quê? Porque lá atrás não houve uma estrutura, não houve uma boa administração. E quais os frutos que ele vai dar? Ninguém dá aquilo que não recebeu, ninguém dá aquilo que não tem. E o mais importante nessa fase é buscar ajuda, porque ser pai, ninguém nasce sabendo ser 100% pai. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é somente Jesus Cristo. Você, como pai, tem que entender que por mais que você esteja fazendo o melhor, por mais que você tenha feito o seu melhor, você é um ser humano. Em algum momento da vida você pode errar, você pode se exceder. E nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para pedir perdão, até para uma criança, filho, me perdoe, o pai, a mãe, né, falou algo e abrace, e isso vai ser bom para você e vai ser bom para o seu filho também, né? E invista no futuro do seu filho.
né? Não deixe ele para depois. Seu filho é importante, né? O maior orgulho de um pai e de uma mãe é ver um filho dando frutos, crescendo, com bom comportamento, né? Se realizando, se desenvolvendo, sendo uma pessoa de sucesso, seja a área que ela for escolher, tendo sua família, tendo seus filhos. Então, é isso que você deve desejar para o seu filho, mas para que ele possa ter uma mente saudável, para que ele possa saber lidar com as dificuldades na vida, para que ele possa ter uma boa autoestima, seja uma pessoa segura de si. A estrutura, a base começa na fase de criança. Então, preste atenção nessas dicas, compartilhe. E no próximo programa eu vou trazer mais informações para ajudar vocês. Por hoje é só, eu agradeço a sua participação. Um abraço.